posição no projeto é apoio técnico da pesquisa, não é? Que é procurar articular os contatos lá na região de Floriano, de Nazaré e Oeiras. Bom dia, sou a Daíse, né? Trabalho junto com o João, com o Leandro e o Zé Monteiro, que não está aqui. Eu sou uma pesquisadora assistente. Vocês vão ficar de pé, Flávio. E a gente tem, né, entrado nessa luta, e é como o Leandro colocou, né, que existem, na verdade, mais dúvidas do que certeza, e é esse um dos objetivos da nossa pesquisa, né, tentar, pelo menos, fechar algumas arestas que a gente tem encontrado em torno dessa busca. Então, pessoal, como nosso objeto de pesquisa é Esperança Garcia, e sabendo que ela viveu no Piauí colonial, né, para a gente tentar entender quem era essa pessoa, onde era que ela vivia, onde era que ela estava colocada, a posição dela na sociedade naquele período, é importante que a gente saiba um pouquinho também como era aquele período no Piauí, como era o Piauí colonial. Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui Piauí colonial nos séculos 17 e 18, sobre a colonização do Piauí, a sua forma de ocupação, a economia, a formação social e falar um pouquinho também sobre a escravidão no Piauí colonial. Bem, a gente sabe que os portugueses começaram a chegar no Brasil em 1500, mas de fato eles só colonizaram a partir de 1530, né? Já o Piauí foi muito depois, só no século 17, a partir de 1660, quando nesse período os índios viviam lá no Piauí de forma nômade, várias tribos, os gueguês, os tapuias, né? Eles viviam nessa migração, atravessando o Piauí, atravessando o Maranhão, atravessando o Pernambuco. Então eles não firmavam uma moradia. Só a partir da segunda metade do século XVII, a partir de 1660 e 1667, é que os colonizadores portugueses, né, os criadores de gado, os pecuaristas e os apresadores de índios, indo para lá da Bahia, de São Paulo, de outras regiões, é que vão começar a passar naquele território e começarem de fato a fixar a moradia e a explorar a região. Então foi o início da colonização no Piauí, começou a partir daí. E quais eram os motivos, né, dessa colonização? Naquele período, como era Piauí colonial, e era praticamente desorganizado a maneira que Portugal administrava a colônia. Então era necessário, né, que Portugal conseguisse integrar os seus domínios. Por exemplo, integrar os domínios do Piauí, Piauí, Maranhão, Pernambuco e as outras partes também do Piauí colonial. Então foi por esse motivo, né, a necessidade de uma integração dos domínios, que os colonizadores portugueses começaram a explorar o território e a Auiense, na época, que fazia parte da região de Pernambuco, e depois começou a fazer parte do território do Maranhão, fazer parte administrativamente e juridicamente. Apenas o conhecimento da área daquele período, como eu já falei, não era necessário, só os bandeirantes passar por ali, prender os índios para que eles servissem como mercadoria de venda para outras regiões, para trabalharem como escravos, que os índios também foram escravizados. Isso não era necessário que eles fixassem moradia ali na região do Piauí. Forma de ocupação. É uma grande característica no Brasil colonial, na realidade, enquanto o Brasil colonial, o Piauí não foi diferente. Foi através das Sesmarias, a maneira que a coroa portuguesa encontrou para começar a organizar esses territórios, foi doando pedaços de terra, inclusive pedaços de terra generosos para as pessoas que quisessem morar na região do Piauí. Então começou a partir daí.
E com a doação dessas sesmarias, começaram a aparecer os currais e as fazendas, né? Que foi, já vou entrar aqui, que foi o que deu início à criação do gado, né? A pecuária, que é uma característica forte da economia do Piauí colonial. As fazendas de gado, elas que definiram a formação de ocupação no solo piauiense, né? A distribuição dos colonizadores ao longo do sertão piauiense se deu através dessas fazendas, desses currais, que eram construídos dentro dessas sesmarias. E essas sesmarias eram doadas de forma desorganizada. Então, só depois de um tempo que a coroa portuguesa viu que era necessário organizar essas sesmarias, que eles determinaram os limites de terra que deveriam ser doados, né? Que era de 1 légua de largura por 3 léguas de comprimento, que equivale a 6 km e 600 metros, uma légua. Então, de qualquer maneira, ainda era um pedaço de terra muito grande, né? E também essas sesmarias, elas só poderiam ficar com a distância de 1 légua das outras sesmarias, para que dessa maneira conseguisse ficar mais desorganizado. E através dessas sesmarias que surgiu também outra característica forte no Piauí, que era o latifúndio no período, né? Muita terra nas mãos de poucas pessoas. No início da colonização do Piauí, se encontrava uma dificuldade de encontrar pessoas que quisessem morar ali no território. Primeiro porque o clima do Piauí não era muito favorável à agricultura, né, à plantação. Depois porque os índios eles ofereciam uma resistência muito forte, né? Então foram motivos que levou o pessoal a não querer ir morar no Piauí. Só depois de muito tempo, né, depois já no século XVIII, depois da criação do gado, depois que a cana-de-açúcar na Bahia e em outras regiões teve um grande desenvolvimento e começou a decair, e o Piauí continuando com a sua pecuária forte, foi que as pessoas começaram a ter o interesse em ir colonizar o Piauí. Quando os bandeirantes já tinham passado por lá, já tinham praticamente exterminado os índios, né? Já tinham dominado aquela região, tinham uma facilidade de abrir currais, de abrir fazendas, é que as pessoas agora queriam ir para o Piauí. Exemplo disso é que teve um salto populacional no Piauí colonial. Em 1697, 438 pessoas se dedicavam à fazenda, e em 1772, já no século XVIII, 12.744 pessoas, né? Então olha a diferença. Em 1697, só 438 pessoas no início da colonização, e em 1762, 12.744 pessoas. E aqui tem o número de fazendas no Piauí, de 1697 a 1772. Em 1697 eram 129, 1730 400 fazendas, em 1762 536 e 1772, foi o período em que viveu a Esperança Garcia, 578 pessoas. Então a gente vê aí que esse modelo de economia que estava sendo implantado lá estava, de fato, dando certo, né? Aí pelo número de fazendas que existia. A economia, como eu já falei, era a pecuária, a criação de gado. Isso porque na região, como o clima era seco, não era muito favorável à plantação do açúcar, né, as grandes lavouras, porém existia vastos pastos, né, muita terra para o gado ser criado e muito pasto para ele se alimentar. Contribuiu para essa escolha, foi isso que eu acabei de falar. A criação do gado no início era feita de maneira bastante desorganizada e rudimentar, né? O gado era criado solto, muitas vezes os gados de um fazendeiro se misturavam com o do outro fazendeiro, tanto que eles usavam o ferrão com as iniciais do nome, né, do proprietário do gado, para que eles não pudessem se misturar. E a finalidade da pecuária, né, naquele período, naquele início, era para
o abastecimento, né, no início era para o abastecimento da região. Tanto que o Piauí foi um dos maiores exportadores de carne de gado do Brasil no século XVIII. Competia com o Rio Grande do Sul. Exportava carne para Bahia, Pernambuco, até mesmo para Lisboa se exportava carne. A carne saía no século XVIII do porto de Pernambuco, que era o Porto das Barcas, né, que infelizmente hoje não funciona mais, e praticamente um quarto do gado que era exportado do Brasil no período saía do Porto das Barcas, que se localizava lá em Parnaíba. E passando agora já para a formação social, se caracteriza como uma região na época de uma sociedade de grande propriedade, né, por conta das sesmarias, por conta dos latifúndios. A estrutura econômica é respaldada em uma única atividade, no caso a pecuária, e o emprego do trabalho escravo, né? Existia sim escravidão também no Piauí, sendo que há historiadores que dizem que essa não foi uma característica muito forte no Piauí colonial. Os escravos estiveram lá, né? Mas essa não pode ser considerada uma característica, mas tem outros que rebatem isso. Os povos chegaram de vários lugares, né? No início da colonização, os índios já estavam lá, aí chegaram pessoas da Bahia, pessoas do Ceará, pessoas de Pernambuco, os próprios paulistas e portugueses. Então, o povo do Piauí é uma junção disso tudo. E a população, naquele período, ela se dividia em dois grupos, que eram as pessoas livres e os escravos. As pessoas livres formadas pelos fazendeiros, os sesmeiros, vaqueiros, poceiros, sitiantes e os agregados. Os fazendeiros eram os grandes latifundiários, eram aquelas pessoas que adentravam a mata virgem do Piauí, que ganhavam também as sesmarias e ali implantavam as fazendas. Os vaqueiros, que foi figura importantíssima naquele período, era quem administrava a fazenda do sesmeiro, que tomava conta do gado. Os poceiros, que eram aquelas pessoas que não tinham nenhum pedaço de terra, mas que invadiam um pedaço da sesmaria, um pedaço da terra, e começavam a viver, começavam a produzir. Tanto que no século XVIII havia um grande conflito entre esses sesmeiros e entre esses poceiros. Os sitiantes eram aquelas pessoas que também não tinham terra, mas que alugavam, digamos assim, um pedaço de terra para formar um sítio, pagavam um tipo de imposto naquele período para viver ali naquele pedaço de terra. E os agregados, que eram pessoas que não tinham nada, não tinham condição de ter um sítio, né, e tentavam adentrar aí nessas terras. Essas eram as pessoas livres. E os escravos, os negros, que foram levados para lá pelos portugueses,